Vamos lá. Meus irmãos, texto difícil, né? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria que vocês orassem comigo nesse momento. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, Tu que és bondoso, amoroso, misericordioso, nosso Senhor e nosso Redentor, nós confiamos a nossa vida, a nossa alma, o nosso destino em Tuas mãos. Nós te pedimos, ó Pai, fale conosco neste momento, que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, que nós possamos ser sensíveis ao Teu toque. Fale conosco, que o nosso coração esteja sensível para ouvir a Tua palavra e o Teu chamado. Senhor Jesus Cristo, eu te peço que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, nos últimos domingos, eu não sei se vocês perceberam, nós aqui na igreja temos lidado com textos difíceis. No último domingo, o reverendo Robert até reclamou: o Afonso me coloca só em enrascada para pregar. O domingo anterior também foi de um texto difícil. E esse de agora também foi um texto difícil. E por um acaso eu preguei nos 3 domingos. Então eu preguei todos os textos difíceis dos últimos dias. Meus irmãos, nos últimos domingos nós temos pregado textos difíceis. A verdade é que o Evangelho de Marcos, ele não tem dado muita paz para nós pregadores nessas últimas semanas. E hoje não podia ser diferente, né? Olhe bem para o texto que nós acabamos de ler. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta para poder verificar o que está sendo dito, você pode abrir a Bíblia no no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler do versículos 1 até o versículo 16. É sempre uma boa atitude, uma boa tarefa a ser feita, abrir a Bíblia para você poder verificar aquilo que está sendo dito pelo pregador, pelo mensageiro. Muitas vezes nós dizemos amém para muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Então vamos ficar com as Bíblias abertas para conferir a mensagem do pregador sempre, principalmente daqueles que vocês veem na internet, recebem vídeo no WhatsApp e coisa do tipo, tá bom? Meus irmãos, esse texto de hoje toca num tópico sensível. Vocês devem ter percebido enquanto eu fazia a leitura aqui. Esse texto fala sobre o tópico do divórcio. Um tópico difícil. Nós sabemos o quanto o divórcio pode ser difícil, porque quando nós vemos alguém experimentando o divórcio, a gente vê o quanto ele dói, o quanto ele machuca, o quanto ele deixa sequelas duras e difíceis. Meus irmãos, é difícil para nós ouvir sobre esse assunto, porque ele é um assunto que machuca muito. Além disso, a versão que o Evangelho de Marcos nos traz sobre essa história, ela é muito mais dura do que, por exemplo, a versão que o Evangelho de Mateus traz da mesma narrativa que Jesus. Afinal de contas, se você olhar em Mateus, nós temos uma cláusula de exceção, mas em Marcos, no Evangelho que a gente acabou de ler, não existe exceção nenhuma. Não existe exceção nenhuma. Além disso, a versão de Marcos e Mateus não são o único testemunho do Novo Testamento sobre essa questão do divórcio. E é importante deixar isso claro aqui, que a gente tem que lidar com o Novo Testamento como um todo, não apenas com o Evangelho de Marcos. Nós temos Mateus capítulo 19, e nós temos também 1 Coríntios capítulo 7, que trata sobre esse assunto e traz mais ensinos e traz mais questões para esse ponto do divórcio. Mas eu tenho que admitir para vocês, eu tenho que falar que tocar nesse assunto no púlpito de uma igreja é um tanto quanto constrangedor. E eu sei que existem diversos pregadores, e a gente gosta, tem gente que gosta desses pregadores, né? Que tomam aquela posição de maiorais, como se eles fossem superiores moralmente a todas as pessoas que estão aí embaixo, né? E ele é mais correto possível do que todas as outras, e olha as pessoas de cima para baixo, e bradam a todos os pulmões sobre quanto todos vocês aí embaixo são pecadores e têm que se corrigir, como se ele não tivesse pecado nenhum, não é mesmo? E ele brada o quanto vocês merecem o castigo de Deus, porque vocês estão errados, e a gente até gosta de ver esses pregadores.
Ele quer fazer com que nós tenhamos uma crise de consciência, Ele quer causar uma crise dentro de nós, para somente depois dessa crise, Jesus ser oferecido como solução. Meus irmãos, como se Jesus precisasse machucar a gente primeiro, para Ele vir como uma espécie de metiolate, para curar a gente. Jesus não precisa, Jesus pode agir dessa forma, mas vou ser bem sincero, Jesus não precisa machucar a gente. Jesus pode atingir a gente machucando, curando, vindo com seu amor. Jesus pode vir de qualquer forma. Jesus não está preso a apenas uma metodologia. Meus irmãos, eu não sou desses pregadores, eu só vou agir assim quando o texto me conduzir de fato para fazer isso. Quando eu tiver, o texto não me dá uma solução, eu vou ter que ser esse tipo de pregador, aí eu vou ser. Mas enquanto o texto não me mandar, seja assim, eu não vou ser. O meu objetivo a falar para vocês, sempre que eu subo no púlpito, seja aqui, seja na Anglicana do Reconciliador, é tentar falar para vocês a mensagem que o texto transmite, e a mensagem que o Evangelho está tentando dizer para nós, e tentar fazer com que isso se torne o mais claro possível. Não tentar usar o texto para falar aquilo que eu gostaria que ele falasse, ou nem mesmo tentar usá-lo para os meus objetivos. Por mais que meus objetivos possam ser bons, usar o texto como um trampolim, não é esse o meu objetivo. O meu ponto para deixar claro para vocês aqui, anteriormente, antes de qualquer coisa, é que seria muito fácil falar para vocês que nós temos o Evangelho de Mateus, e o Evangelho de Mateus conta a mesma história de uma forma diferente, mas eu acredito que é um erro toda vez subir aqui e lidar com qualquer história bíblica dos Evangelhos e falar que Mateus ou Lucas tem a história completa, e enquanto Marcos é um evangelho incompleto, um evangelho manco, um evangelho faltoso. Eu não acredito que o correto seja tomar essa atitude num púlpito. A verdade é que a história que Marcos quis contar é uma, e ela está completa, e se Marcos não falou algo, é porque Marcos não quis falar algo. Assim como a história de Lucas é completa por si só, e a história de Mateus é completa por si só, e essas histórias são independentes. Na verdade, a história de Marcos é a mais independente de todas. Nós podemos tomar como certo a verdade de que, muitas vezes, eu sei que vocês fazem isso. Eu sei que vocês fazem. Nós observamos e tentamos tomar aquilo que os outros autores dizem como o correto, e Marcos está faltando alguma coisa. Mas eu tenho que falar para vocês que o Evangelho de Marcos é autossuficiente, e muitas vezes, eu sei que vocês fazem, vocês se perguntam, por que Marcos escolheu não falar sobre tal assunto? Por que Marcos está faltando aquela parte que eu tanto conheço, que eu lembro de cor salteado na minha cabeça, mas quando eu leio o Evangelho de Marcos está faltando aqui, mas está lá em Mateus, mas está lá em Lucas. A pergunta não deveria ser por que Marcos escolheu cortar essa parte da história. A pergunta correta deveria ser por que Mateus e Lucas decidiram acrescentar na história que Marcos contou esse ponto. Porque o Evangelho de Marcos veio primeiro, e eles utilizaram o Evangelho de Marcos como fonte para escreverem os seus evangelhos. Eles usaram o Evangelho de Marcos como consulta. Sabe aquela prova de consulta? Eu tenho vários documentos aqui do meu lado, eu quero escrever um texto novo, e estava lá dentre esses vários documentinhos o Evangelho de Marcos. Aí a gente não tem que perguntar por que Marcos escolheu esconder na história sobre a confissão de Pedro, por que Marcos não falou que Jesus declarou que Pedro era a pedra. A gente tem que se perguntar por que Mateus decidiu colocar que Pedro era a pedra. Por que Marcos faltou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta não é por que Marcos decidiu tirar, por que Mateus decidiu colocar o Filho do Deus vivo na confissão de Pedro. É Pedro que adicionou, é Mateus que adicionou na história que ele tinha de Marcos. Provavelmente ele tinha acesso a mais fontes do que Marcos tinha, a mais relatos, a uma história mais completa. Mas a gente tem que lidar com os evangelhos, cada um no seu quadrado, tá bom? E principalmente isso é importante para que nós possamos lidar com esse texto, porque senão a gente suaviza o que o texto diz e vai falar, Mateus resolve todo esse assunto, então está tudo tranquilo, né? E a gente ignora Marcos da jogada.
Mas esse é um texto interessante, meus irmãos, principalmente pelo lugar onde ele está localizado no Evangelho de Marcos. Aqueles que já têm acompanhado os meus últimos sermões, aqueles que têm estado presentes, principalmente na Anglicana do Reconciliador, aqueles que têm o privilégio de assistir as mensagens presentemente, ou enquanto temos a transmissão ao vivo, essas pessoas que têm acompanhado as minhas pregações, elas já devem ter percebido que eu sempre tento deixar uma coisa muito clara, principalmente nessas últimas 3, 4 semanas, a de que o Evangelho, de que essa sessão do Evangelho de Marcos trata sobre o tema do discipulado. E para deixar mais claro, eu falei, deixem suas Bíblias abertas. Eu convido vocês a pegarem as suas Bíblias e a olharem o texto, olharem com seus próprios olhos. Vamos lá para 8, 22 e 26. Eu quero que vocês vejam o título. Vejam o título dessa pregação. 8, 22 a 26. Tem um títulozinho que as nossas Bíblias colocam. Eu vou perguntar para vocês, aí eu vou esperar alguém falar. Qual o título na Bíblia de vocês? Participação. Qual o título? 8, 22 a 26. Estou esperando uma voz. Marcos 8, 22 a 26. A cura de um cego. A cura do cego em Betsaida. Boa. Esse é o título. Vocês percebem, né? 8, 22 a 26 vai falar sobre a cura de um cego. Agora vamos para o final do capítulo 10. Final do capítulo 10, versículo 46. Qual o título que vai estar na Bíblia de vocês? Percebam que as pessoas ultimamente só têm Bíblia no celular, não tem mais Bíblia física. O cego Bartimeu recupera a visão. 2 cegos no início e no fim. Seria mais fácil fazer esse exercício com Bíblia física, mas vamos lá. Voltem para 22, Marcos 8, 22 em diante. Qual a próxima história que nós vamos ter? Depois de 8, 22, qual a próxima história? A confissão de Pedro. Vocês lembram, a gente pregou esse texto há poucos domingos atrás. Depois da confissão de Pedro, o que acontece? Jesus, ele é repreendido por Jesus. Jesus chama ele de Satanás porque Jesus faz o quê? Ele prediz pela primeira vez que ele vai morrer. E se vocês observarem, quiserem passar o dedo assim na Bíblia de vocês, enquanto isso, vocês vão perceber que Jesus faz isso 3 vezes no Evangelho de Marcos. Ele prediz a sua crucificação 3 vezes, e essas 3 vezes, elas vão estar entre as histórias dos cegos. Entre as histórias dos cegos, por 3 vezes, Jesus vai falar para os discípulos: eu estou indo para Jerusalém para ser rejeitado pelos líderes, crucificado, morto, mas depois de 3 dias eu irei ressuscitar. 3 vezes isso vai acontecer. E essas 3 vezes, as vezes que Jesus deixa claro, sem dúvidas para os discípulos, que a intenção dele é morrer, que até antes da confissão de Pedro, parecia que Jesus estava só fazendo milagres, estava tudo dando certo. Mas depois Jesus deixou claro, parece muito bom para ser verdade, né? Eu estou indo para a cruz. E se vocês perceberem, depois tomarem como atividade e lerem entre as histórias dos cegos, vocês vão perceber que Jesus, que os discípulos, eles vão fracassar todas as vezes. Todas as histórias que a gente tem entre as cegueiras, a cura das cegueiras, vão ser histórias que de alguma forma os discípulos vão aparecer como personagens secundários, e Jesus vai dar uma bronca em um ou mais discípulos por alguma coisa. Os discípulos não vão entender o que Jesus falou. Os discípulos vão tentar curar um menino epilético, não vão conseguir, apesar de eles já terem curado várias pessoas, expulsado vários demônios. Parece que de uma certa forma eles perderam essa capacidade. Os discípulos vão querer discutir sobre quem vai ser o primeiro no reino, e Jesus vai falar para eles: não é o último. Os discípulos vão botar as crianças para correr.
os discípulos vão fazer isso, os discípulos vão fazer aquilo. E parece que essa sessão que a gente tem entre a cura dos 2 cegos, ela trata sobre cegueira como um todo. E a cegueira de quem? Dos discípulos, que não conseguem aceitar a verdade de que o ministério de Jesus é um ministério que vai para a cruz. Eles não conseguem aceitar o ensino de Jesus sobre o quanto o reino de Deus é de cabeça para baixo em relação ao reino dos homens. Parece que entre essas 2 cegueiras, a história verdadeira é de que os discípulos são os verdadeiros cegos. E se vocês olharem a primeira cura de cego, em 8:22-26, Jesus precisou tocar naquele cego 2 vezes para que ele fosse curado. E isso serve como metáfora para os discípulos que precisam não de um toque, mas de 2 toques para aceitar a verdade de Jesus e do reino dos céus. E esse segundo toque Marcos não relata, mas a gente sabe o que aconteceu porque ele é o toque de Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. Não está narrado no Evangelho de Marcos, mas Marcos deixa a história em aberto para a gente imaginar como foi o segundo toque, o toque em que finalmente os discípulos puderam entender de uma vez por todas a mensagem. Então eu estou falando para vocês que tudo o que tem entre essas histórias, pelo menos essa é uma teoria que eu trago, e que todos os autores concordam comigo, os estudiosos e os não sei lá mais quem, que dentre essas histórias nós temos o grande tema do discipulado, utilizando os discípulos como uma metáfora para a falha que a igreja do primeiro século poderia cometer, e de bandeja falhas que nós hoje podemos cometer também. Então quando você lê esses discípulos falhando, saibam, eu posso cometer o mesmo erro que eles. Esse é um erro típico de cristãos. Mas aí eu chego num problema. Eu leio essa história que a gente acabou de ler hoje, Marcos 10, 1-16, e fica a pergunta: o que essa história tem a ver com o discipulado? Todas as outras faz sentido. Aí a gente tem 14 versículos, 13 versículos que parece que não encaixa bem. É a única falha na teoria. Esse texto, Marcos 10, 1 até um pouco menos do que 16, até o 13, é o único texto que me deixa em maus lençóis com toda a teoria que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês percebem? Parece que é o único texto em que os discípulos não aparecem. Marcos 1, 10, 1-12, é o único texto que os discípulos não são personagens. Na verdade, parece que essa história está até deslocada. Ela deveria estar lá no começo do Evangelho, quando no capítulo 3 de Marcos uniu diversas histórias de Jesus tendo conflito com fariseus, e o conflito vai ficando de interpretações da lei. Parece que essa história deveria estar em Marcos capítulo 3, não Marcos capítulo 10. Mas Marcos decidiu colocar aqui, e a gente tem que entender, essa história realmente tem alguma coisa a ver com o discipulado, ou ela é uma jabuticaba, que só existe aqui em lugar mais nenhum? Ela é uma coisa sui generis, ela não faz sentido ela estar aqui. Bom, a gente tem que analisar o texto, não é mesmo, para poder tirar conclusões. Vamos começar. A nossa história de hoje, ela começa com a informação de que Jesus estava indo em direção à Judéia, do outro lado do Jordão. Como era de costume, o próprio evangelista vai dizer isso para a gente, as multidões estavam sempre indo atrás de Jesus, e como era de costume, Jesus estava ensinando essas multidões. E mais uma vez, no Evangelho de Marcos, a gente não sabe o que Jesus está ensinando às multidões. E essa é uma característica de Marcos. Marcos não conta o ensino de Jesus para as multidões, só a parábola, agora me falhou, da semente mostarda, né? E da plantação. Eu esqueci o nome dessa parábola. Minha cabeça não está boa, gente. Peço perdão. Minha cabeça não está legal. A parábola do semeador. Obrigado, pastor. É o ensino que Jesus tem para as multidões. É a parábola do semeador. Marcos não conta. Lucas tem um monte de história, um monte de parábola. Mateus tem sermão do monte.
Tem 5 sermões enormes em Mateus, mas Marcos simplesmente omite o ensino. Ele só conta pra gente, Jesus estava ensinando e a galera estava gostando muito, eles estavam animados, seguindo Jesus. Mas mais uma vez a gente não tem acesso ao ensino de Jesus, somente essa verdade que as multidões se sentiam atraídas à pessoa de Jesus. E a verdade é que para Marcos não importa a natureza do ensino, o importante é, Jesus é alguém que é atraente, Jesus é alguém que atrai, Jesus tem um magnetismo e as multidões ficavam fixadas pela pessoa de Jesus. Até que alguns fariseus chegaram, eles se aproximam de Jesus com a intenção de colocar Jesus à prova. A intenção dos fariseus, como de diversos outros personagens, como os saduceus, outros fariseus em outros momentos, no Evangelho de Marcos, na história que Marcos nos conta, é sempre a mesma, a de testar Jesus. Eles querem testar Jesus. O interessante é que no Evangelho de Marcos, o primeiro personagem a testar Jesus foi Satanás no deserto. É como se de alguma forma aqueles homens estavam ali dando continuidade à obra de Satanás de tentar Jesus, de trazer tentação a ele. E o texto nos diz, do versículo 2 ao versículo 4: aproximaram-se então alguns fariseus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiá-la. Na tradução da Almeida século 21 está escrito: e mandá-la embora. O perigo nesse questionamento que os fariseus todos estavam trazendo a Jesus, eles queriam testar Jesus e muitas vezes a gente se pergunta, que eu me lembre, já vi outras pessoas falando sobre esse texto antes, ouviam 2 escolas de pensamento majoritário e outras interpretações minoritárias no judaísmo, mas as interpretações majoritárias eram, a gente até já ouviu falar, quando eu falar o nome vocês vão lembrar, a de Hillel e a de Shammai. Vocês já ouviram alguém falar dessas palavras antes? Hillel e Shammai? Existiam 2 grandes rabinos no judaísmo do tempo de Jesus, Hillel e Shammai, e eles tinham opiniões diferentes sobre o assunto, inclusive sobre esse assunto, mas sobre diversos assuntos. E aparentemente os fariseus querem colocar Jesus à prova e saber a opinião dele. E é como se eles perguntassem, e eles vão fazer isso, e toda controvérsia que tiver com Jesus no geral vai ser sempre: você é de Hillel ou de Shammai, Jesus? Qual é o seu tipo de interpretação desse assunto? E o ponto aqui não é Jesus tomar uma opção entre essas 2 escolas de interpretação majoritárias, de interpretação bíblica do tempo de Jesus. Porque se Jesus falar, eu interpreto que nem Hillel, eu interpreto que nem Shammai, no final você acha que ia dar problema? Eu interpreto como todo mundo da escola A, eu interpreto como todo mundo da escola B. Vocês acham que realmente é um teste? Ia causar problemas para Jesus falar: eu sou arminiano, eu sou calvinista. Não dá nada, não é verdade? Jesus tomar um posicionamento entre uma controvérsia em que existem 2 opiniões que são totalmente legítimas dentro do judaísmo, não causa problema nenhum. Então por que eles estão trazendo essa questão para Jesus? Tem que existir um outro motivo. E de fato existe um outro motivo. Eles queriam colocar Jesus em uma saia justa. Eles queriam colocar Jesus na mesma situação que João Batista foi colocado pouco tempo atrás. E não somente isso, eles queriam colocar Jesus na mesma situação que João Batista foi colocado, e por causa dessa situação João Batista foi preso, e logo depois João Batista foi morto. O Evangelho de Marcos nos conta que Jesus começa seu ministério somente depois que João Batista vai preso, e no capítulo 6 nos conta que João Batista é morto, e por causa da morte de João Batista, Jesus começa a mandar os discípulos para tudo quanto é canto, para que eles possam pregar o Evangelho. Eles recebem a autoridade de Jesus, e Marcos, no capítulo 6,
versículo 17 e 18, nos conta o motivo da morte, da prisão e morte de João Batista. Eu quero que vocês prestem atenção e ouçam. De fato, Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual tinha se ajuntado. Casado, né? De fato, João andava dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do seu irmão. Eles queriam que Jesus tomasse uma opinião a respeito do casamento de Herodes. Eles queriam começar a fazer perguntas para Jesus, até colocar Jesus numa situação. Então quer dizer que você está falando que o casamento de Herodes é ilegítimo? Guarda, vocês estão ouvindo isso, né, guarda? Se eu fosse vocês, tomava uma atitude. Era uma armadilha para Jesus. Era uma armadilha. Mas Jesus sabia disso. Jesus então é questionado e ele responde de uma forma bem socrática, com outra pergunta. Jesus é questionado e ele responde: perguntar para vocês, o que a lei diz? Né? Vamos às fontes? De fontes. Vamos às fontes. O que a lei diz? Eles deveriam, como israelitas, como judeus, viver de acordo com a lei do Senhor, a qual foi entregue pelo próprio Deus no Monte Sinai, para a pessoa de Moisés, que outorgou, e aquelas pessoas fizeram uma aliança com Deus, de viver de acordo com essa lei. E a lei, conforme Paulo diz, é justa, santa e boa. Eles deveriam viver de acordo com a lei. E eles respondem. A verdade é que os fariseus, eles sabiam a resposta correta, né? Porque eles respondem para Jesus a resposta a qual Jesus diz: o que a lei fala? Eles falam: a lei diz isso. E aí eu fico pensando, Jesus pensando assim: se vocês sabem a resposta, por que você fica me perguntando, não é mesmo? Por que fica perguntando se já sabe a resposta? Só para encrencar para o meu lado, né? Enfim, eles respondem para Jesus: Moisés permitiu que após a redação de um documento, o homem pudesse mandar a mulher embora. O homem pode mandar a mulher embora. E eu quero que vocês olhem com atenção para a fala dos fariseus. Vocês já fecharam a Bíblia, então vão abrir de novo. Eu quero que vocês leiam com atenção. Pega o celular, né? E abram em Marcos no capítulo 10. E vocês vão ler a resposta dos fariseus no versículo 4. Marcos 10, 4. E eu vou perguntar para vocês: um casamento é formado por duas pessoas, não é mesmo? Duas pessoas se casam. Duas pessoas fazem parte de um casamento. Mas eu quero que vocês leiam com atenção e vejam qual pessoa tem o direito de pedir o divórcio. Marcos 10, 4. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem a leitura. Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiar a mulher. Quem que escreve o documento? O homem. Quem tem o privilégio de pedir o divórcio? A mulher tem o privilégio de poder pedir um divórcio? Não. Quem tem o privilégio de pedir o divórcio é somente o homem. Se a mulher quiser se divorciar, meu amigo, o problema é seu. É somente o homem que podia se divorciar nesse momento. Homens e mulheres podiam pedir divórcio? Claro que não. Nós estamos diante de uma situação em que a escolha do homem, o homem tinha um poder de escolha de mandar a mulher embora. E o que acontece ao mandar uma mulher embora no judaísmo do primeiro século? E eu não estou falando aqui hoje do mundo com o qual nós estamos acostumados, em que por mais que há muito custo, há muito sofrimento, após muita dificuldade, uma mulher tem a capacidade de começar a vida sozinha depois. Em que uma mulher pode buscar um emprego, pode começar a fazer uma oficina de crochê. O Rafa até ensina crochê, né? O Rafa ensina crochê, e ele ensinava crochê para mulheres que tinham, há pouco tempo atrás, para mulheres que estavam em situações vulneráveis.
Ele ensinava crochê para essas mulheres, para que elas pudessem obter alguma forma de ter dinheiro para si mesmas. Nesse mundo da qual Jesus está vivendo, a mulher tinha como ter um emprego, ela podia fazer alguma coisa. Não. Se a mulher foi mandada embora, o que acontece com ela? Meu amigo, a vida da mulher acabou. A vida da mulher acabou. E isso está totalmente na discricionariedade, na vontade, no poder de quem? Do homem. É o homem que tem o poder sobre o destino da mulher. Se a mulher um dia acordou e não fez a vontade do marido, o que ele pode fazer? Escrever uma cartinha e mandar embora, eu quero outra. Essa mulher aqui está me deixando louco, está enchendo o meu saco, não quero mais ela na minha vida. Essa mulher aqui, olha só, ela é muito difícil, mulher rixosa demais, vou mandar embora, casar com outra, começar a vida, tanto faz. Eu posso, eu tenho poder. Ela não pode falar que o homem tem um chulé. Ela não pode falar que o homem tem mau hálito quando acorda, deixa a toalha molhada em cima da cama, mas o homem pode. Vocês percebem a situação? E mandando a mulher embora, ela não tem o que fazer. Não havia nenhuma solução, não havia nenhuma esperança, não havia nada que uma mulher divorciada, nesse mundo, nesse contexto, pudesse fazer. A mulher estava completamente abandonada, a mulher era uma pessoa completamente vulnerável. E o destino da mulher estava completamente nas mãos do marido. O homem podia um belo dia acordar e arbitrariamente mudar a mulher para fora. Meus irmãos, eu quero que vocês percebam uma coisa. Esse texto de Marcos, ele não é sobre aquele bom e velho que enche o saco de quem estuda teologia. Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? O que a Bíblia diz sobre assunto tal? Eu posso fazer coisa tal? Não posso. Esse texto não é sobre esse assunto. Esse texto não é um pode, não pode, divórcio, não divórcio. Até tem isso, mas o ponto principal desse texto não é isso. Vocês percebem? Eu espero que fique claro para vocês que o ponto principal desse texto é falar sobre os mais vulneráveis na sociedade. Sobre as pessoas que não têm a quem pedir socorro, e a gente cantou aqui, vem me socorrer agora há pouco, para pessoas que não têm ninguém a quem pedir socorro. Esse texto fala sobre isso, sobre vulneráveis, sobre vulnerabilidade. E o nosso texto continua no versículo 5. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, homem nenhum o separe. Jesus responde aos fariseus falando sobre o propósito da lei. E sim, de fato, Moisés na lei permitia que a situação do divórcio acontecesse. Não era uma situação esperada, que as pessoas abusassem da graça de Deus, que é a lei de Deus para os israelitas. Mas a gente sabe que sempre tem aquela pessoa que usa a brecha da lei para fazer o que bem entende, né? E esse era o caso. Isso estava na lei de Deus não porque era a vontade de Deus abrir uma brecha para que as pessoas pudessem se divorciar, se separar quando elas bem entendessem. A vontade de Deus era outra. A vontade de Deus era outra. A vontade de Deus é que os casais permaneçam unidos até o fim, como parceiros, homem e mulher, no casamento, uma parceria como iguais, sem hierarquia, um sendo maior do que o outro, um sobrepujando o outro, um sendo autoridade, o outro tendo que obedecer. Existem interpretações que dizem isso hoje, que são famosas no mundo evangélico. O evangélico adora esse tipo de interpretação. Eu nunca vi interpretação de casamento que vai ler as coisas de forma errada, lê Efésios 2 a partir do versículo 23, não enxerga o que está no versículo 22,
colocando a mulher no espaço subalterno do casamento, sendo que no versículo anterior diz que a mulher, que as pessoas no casamento têm que servir uns aos outros. E aí as pessoas viram complementaristas e ficam lendo o livro do, eu vou citar nome, eu tô mal hoje, posso? Começa a liberdade, ele fica lendo o livro do John Piper, do Wayne Grudem sobre casamento, e o John Piper é bom, menos no assunto de casamento e família. Já estou deixando claro para vocês. É casamento, é família, não lê John Piper. Tá bom? Faz esse favor para mim, obrigado. O meu trabalho na internet é basicamente falar, não leiam John Piper sobre esse assunto. Enfim, continuando. Deus fez homem e mulher para que eles se tornem parceiros no casamento, para que eles possam caminhar lado a lado. A mulher vem da costela do homem para que ela tenha o mesmo status que o homem. Parceria, comunhão, é caminhar junto, casal, não é chefe, casal. E Deus quer que isso aconteça. Jesus até mesmo cita a escritura que a Ivete leu agora há pouco, Gênesis 2:18 em diante. E ele cita essa escritura e ele faz referência a como era a vida antes do pecado entrar no mundo. E Jesus, ao fazer isso, ele demonstra que o modelo, o plano original de Deus era a vida antes do pecado. E a lei de Deus vem para o mundo para corrigir as nossas situações, porque o pecado entrou e a gente precisa aprender a como viver a vida após o pecado entrar no mundo. E dessa forma entrou também a cláusula do divórcio, que as pessoas estão usando como artifício para fazer a boa vontade, e homens estavam expulsando mulheres, colocando elas em situação de vulnerabilidade, a qual Jesus estava criticando aqui em Marcos capítulo 10, versículos 1 a 16. E Jesus fala, o plano original de Deus é que os dois se tornem uma só carne. O homem, e eu quero que vocês percebam uma coisa, não precisa voltar para o texto de Gênesis, porque Marcos colocou o texto de Gênesis aqui. Eu quero que vocês percebam, quem que sai de casa no texto de Gênesis? No texto que Jesus citou, quem que sai de casa e se une à sua mulher? O homem. O homem sai de casa e se une à sua mulher. Vamos lá, vocês devem lembrar no mínimo da história de Isaac. Quem que saiu de casa? Quem que saiu de casa? O Jacó saiu de casa. Ele pegou a mulher e voltou para casa. Levou 14 anos, mas ele voltou para casa. O homem que deixa seu pai e sua mãe conforme o plano original de Deus, como a vida era antes do pecado entrar no mundo, o homem deixa sua família, vai no encontro da sua mulher, e eles se tornam uma só carne no casamento. Mas o que acontecia no judaísmo do tempo, e em todas as histórias bíblicas que a gente lê sobre casamento? O homem continua na sua família, compra a mulher se torna propriedade do homem e, por tabela, a propriedade da família. Por tabela, a propriedade da família, e a mulher é que saiu de casa. Vocês percebem que a crítica de Jesus vai muito mais a fundo. É como se as pessoas fizessem o oposto do que está lá em Gênesis. Gênesis prescreveu algo e as pessoas fazem o exato oposto. No próprio livro de Gênesis, inclusive, temos histórias do oposto acontecendo. Gente, as mulheres, elas se tornaram propriedade. Elas se tornaram propriedade do homem e da família do homem. E Jesus não queria que fosse desse jeito. Existe uma teóloga, Elizabeth Schuller-Fiorenza, nome difícil, né? Ela é italiana, se eu não me engano. Ela diz o seguinte: o divórcio é necessário por causa da dureza do coração do homem. E homem aqui não é humanidade, é do homem. Isso é, por causa da mentalidade, da realidade patriarcal dos homens. No entanto, insiste Jesus, Deus não pretendia que o patriarcado existisse, mas criou as pessoas como seres humanos, masculinos e femininos. Não é a mulher que é entregue ao poder do homem para continuar a sua casa e a sua linguagem familiar, a linhagem do homem. Mas é o homem quem deve cortar ligações com a sua própria família patriarcal
e as duas pessoas, então, elas devem se tornar uma pessoa só, uma só carne. A passagem é melhor traduzida como as duas pessoas, homem e mulher, entram numa vida humana comum e numa relação social, porque elas foram criadas para ser iguais e elas foram criadas para se tornarem uma unidade tão profunda que você não consegue distinguir o que é o homem e o que é a mulher, porque é uma só carne. A gente se tornar assim, de fato, como um quebra-cabeça. A intenção de Jesus é apontar para a vida antes do pecado entrar no mundo como modelo de vida a ser vivida. E a vida antes do pecado entrar no mundo é a vida sem a dureza de coração que fazia os homens expulsarem as mulheres de suas casas. E vocês percebem que depois que Jesus dá essa resposta no Evangelho de Marcos, os fariseus simplesmente desaparecem da história? E Marcos, ele não estava nem um pouco interessado na resposta dos fariseus, como eles retrucaram, se eles ficaram chateados, nem nada do tipo. Marcos está interessado nos discípulos. E aqui eu confirmo a minha tese. Esse texto é sobre o discipulado. Esse texto é sobre o discipulado. E então, esse texto com certeza é discipulado. Por quê? O que nós temos no versículo 10? Olha só. Em casa, outra vez, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher, tendo repudiado seu marido, se casa com outro, comete adultério. Jesus entra em casa. E entrar em casa aponta para uma instrução privada. Uma instrução que vai muito além do momento histórico de Jesus e os 12 discípulos ali, e aponta para a primeira igreja, a igreja que recebeu esse evangelho. Imagine só, 2000 anos atrás, romanos, pessoas, acho que na Síria, recebendo esse texto, judeus, gentios, todos reunidos num ambiente só, recebendo esse evangelho. Em casa, aponta para uma instrução diretamente para essas pessoas. Quando você lê em casa no Evangelho de Marcos, saiba que é um momento que é diretamente para as pessoas que estão ouvindo o Evangelho, a leitura. Por isso que esse texto lida com uma situação que não existia no mundo judaico. Você lê no último versículo, ele lida com a possibilidade da mulher se divorciar. Mas essa não era uma possibilidade no mundo judaico, era uma possibilidade somente no mundo romano. Então, essas palavras aqui são colocadas na boca de Jesus, vocês percebem? Por quê? Porque é Jesus falando com romanos, em casa. Porque no mundo judaico era impossível isso acontecer, não acontecia uma mulher repudiar o marido. E aí é uma situação de instrução direta para a igreja, a qual Marcos está enviando o Evangelho. E a nossa história, Jesus entra em casa, fala com homem, fala com mulher, e vocês percebem que o mais importante nisso tudo é que Jesus coloca homem e mulher em situação de igualdade, como os dois são responsáveis pela manutenção dos casamentos, pela responsabilidade igual. E o bem-estar do casamento não está só na boa vontade do homem, mas no do homem e da mulher. Isso é importante porque Jesus coloca, de certa forma, a mulher na mesma situação que o homem. Iguala. Os dois estão na mesma situação. Mas a nossa narrativa e a nossa leitura continua. E nós lemos no versículo 13 o seguinte: traziam-lhe também crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que a elas se assemelham. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçou as crianças, impôs a mão sobre elas e as abençoou. A narrativa do Evangelho continua, meus irmãos. Continua o discipulado, continua porque Jesus continua em casa. E em casa, Jesus agora vai falar sobre outro grupo de vulneráveis, as crianças. E é o terceiro domingo seguido que eu tenho que tocar de forma sutil, não como tema principal, no assunto crianças. É o terceiro domingo seguido, e se você vê as pregações da Reconciliador, você pode ver isso. Que eu falo sobre criança.
Jesus e os discípulos estão em casa, e algumas pessoas entram dentro da casa dos discípulos, da igreja, e essas trazem crianças para que Jesus as toque. Os discípulos queriam impedir que levassem crianças até Jesus. E muitas pessoas veem aqui nesse tópico um debate possível sobre batismo infantil, um debate possível sobre crianças participando da ceia. Pode ser aplicável, pode ser a situação. Não temos como ter certeza que esse é o assunto que está sendo debatido em casa, sobre as crianças. A gente pode ser que seja, pode ser que não. O importante, meus irmãos, é que os discípulos queriam impedir que as crianças chegassem a Jesus. E Jesus, vendo isso, ele fica indignado com os discípulos e dá uma bronca nos discípulos. Eles já deveriam saber, a essa altura, do apreço que Jesus tem pelas crianças. Principalmente porque, se nós observarmos no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, Jesus toma uma criança nas mãos, no versículo 36 do capítulo 9, coloca no meio dos discípulos e diz: qualquer um que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas a aquele que me enviou, ou seja, o Pai. Quem, porém, fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. Texto do domingo passado. 2 textos que falam sobre crianças, que estão no capítulo anterior. Uma vez eu li um autor argumentando que as crianças no Evangelho de Marcos são como sacramentos. Crianças são sacramentos do reino. Leem o que está escrito no versículo 36 e 37 do capítulo 9. Quando nós recebemos uma criança, fala para elas que elas podem entrar, não tem problema não, a porta, elas estão esperando. Pode deixar elas entrarem. Elas já terminaram a aulinha e agora elas vão entrar. Entra, todo mundo. Pode entrar. Aí aconteceu um assunto ali importante, talvez. Vamos sentar. Vamos todo mundo sentar aqui, ó. Todo mundo tomando seu assento. Para ouvir o que Jesus diz sobre criança. Olha só que legal. Jesus nos diz, de alguma forma, esse autor nos fala que as crianças são um sacramento do reino, porque quem recebe uma criança, recebe ao próprio Jesus, e não recebe somente o próprio Jesus, recebe também o próprio Pai que enviou Jesus. Receber uma criança é receber Jesus Cristo, é receber Deus Pai. Então, os discípulos já deviam saber que eles deveriam receber as crianças. E receber as crianças às vezes dá trabalho. Dá trabalho. Criança dá trabalho. Olha aqui, acabou de jogar um papel aqui na frente. Criança bagunça. Criança fala alto, criança ri, não ri? Você não está rindo? Criança ri alto. E existem crianças que têm necessidades especiais. Existem crianças que a gente precisa ter uma boa vontade a mais. Porque às vezes ela precisa subir aqui no púlpito. Que ela tem uma situação especial. Existem crianças especiais. E o que a gente tem que fazer? É receber. É receber. E Jesus falou que a gente tem que ser que nem elas. Talvez a atitude que nós tenhamos que ter, meus irmãos, seja dançar, pular, bagunçar que nem criança no púlpito. Às vezes a gente tem que fazer barulho também. E vocês estão tudo muito quietinho. Eu perguntei para vocês não me responderam. Eu perguntei, cadê o texto bíblico? Vocês ficaram calados. O cego. Se eu perguntasse para uma criança, o que está escrito no texto de Marcos 8? Aí ela ia gritar, é o cego de Betsaida. E às vezes a gente tem que ser que nem criança. Às vezes a gente tem que ser que nem criança. E Jesus fala que elas são
um sacramento do reino. Porque ao receber uma criança, a gente está recebendo a Jesus e ao Pai. E eu sei que criança é bagunça. Vocês bagunçam mesmo. Vocês são bagunceiros tudo. Mas mesmo assim Jesus falou isso de vocês. Então o que eu vou fazer? Aceitar, né? Tem que aceitar. As crianças, assim como as mulheres, são os vulneráveis. A lição que Jesus está dando aqui é sobre aceitar as pessoas que são vulneráveis, as pessoas que são fracas, acolher aquela que não tem a quem acolha. A criança, se você lê na narrativa, na história que a gente leu hoje, são os pais que levam elas. As crianças não estão indo com os próprios pés até Jesus. Alguém precisa conduzir. Que a criança, é como se ela não tivesse vontade na narrativa de Marcos. Alguém pega ela no colo e fala, Jesus está aqui, toma, abençoa. Que a criança é conduzida. E a gente conduz a criança. E isso pode ser algo bom e algo ruim. Por isso que deixa a criança numa situação de vulnerabilidade. Por isso que a criança precisa ser cuidada e protegida. E aqui, Jesus não está abençoando a criança porque a criança tem um coração puro, porque ela é fofinha, porque tem uma aura especial, porque tem um anjinho da guarda que está com elas. Não é por esse motivo que Jesus declara que as crianças são um sacramento do reino, que elas são bem-aventuradas, porque Jesus abençoa as criancinhas. Jesus abençoa as criancinhas porque elas são as pessoas mais vulneráveis o possível. E a igreja é o lugar que cuida das pessoas fracas. A igreja é a que cuida das pessoas que precisam de cuidado. A igreja é um lugar de cuidado. A igreja é um lugar de amor. E a gente tem que gastar as nossas energias cuidando dessas pessoas. Às vezes a gente quer fazer igreja, e eu fico feliz que essa não é a situação, principalmente eu tenho essa tentação em mim, e o reverendo Afonso é alguém que sempre me puxa para esse lado. Eu tenho essa tentação de às vezes querer investir em gente que vai fazer as coisas andarem, sabe? Porque se a gente gastar mais tempo com essa pessoa tal, daqui a pouco ela está aí pregando, ensinando, né? Mas Jesus às vezes quer que a gente gaste tempo com as pessoas que não vão estar pregando e ensinando. E na minha cabeça é de um jeito, e o texto bíblico é de outro, e eu preciso corrigir a mim mesmo. Porque eu vejo aquela pessoa vai tocar muito na minha igreja. Na Reconciliadora não tem nem alguém para tocar no ministério de louvor, então eu vou gastar tempo com essa. E Jesus quer que tu gaste tempo com a criança. Enfim, meus irmãos, essa é a palavra do Senhor. Vamos nesse momento, eu convido a todos vocês a fazerem uma oração. Vamos todos abaixar nossas cabeças e orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, pelo teu reino, porque o Senhor nos discipula, porque o Senhor nos ensina, o Senhor fala conosco até mesmo quando nós não queremos ouvir, Senhor, quando nós não entendemos. Nós te pedimos, Pai, que a tua bondosa mão seja conosco e nos toque e fale conosco, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser alcançados por ti, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser como crianças, entrando na tua presença e nos alegrando e bendizendo ao teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Sê conosco, sê com cada um de nós, sê com essas criancinhas aqui, Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.